Boa noite, pessoal. Como foi lido aí pelo nosso companheiro, esse versículo, de Mateus, aliás, o capítulo 13. Capítulo 13, ele vem falar para nós de duas parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador, que é tão conhecida por todos nós. E logo em seguida fala dessa parábola, que é a parábola do joio e do trigo. E nesse trecho do Evangelho de Mateus, segundo essa parábola, Jesus faz uma comparação com um semeador que semeou em todo o seu campo. Preparou o campo, fez a semeadura, e logo em seguida, os seus trabalhadores o procuraram e disseram para ele: olha, o joio está crescendo junto com o trigo. E aí ele fala, com certeza foi o inimigo, ele usa esse termo, foi o inimigo que veio até nós, até a nossa lavoura, enquanto dormíamos, o Evangelho fala nisso, e semeou o joio. Então eles perguntam para o dono, o que nós devemos fazer então? Arrancar o joio? E ele responde, não, nós vamos aguardar até o tempo da ceifa, o tempo da colheita, e aí então a gente vai depois separar o joio do trigo. E essa parábola Jesus está comparando o reino dos céus com esse semeador, esse dono dessa lavoura. E aí, como o nosso amigo leu para nós aqui, essa contextualização de Emmanuel, ela vem trazer para nós muitas reflexões. Porque, a princípio, principalmente nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos, a gente vive várias turbulências sociais que muitas vezes, ao a gente se deparar com tantas notícias ruins, ou às vezes a gente mesmo faz parte de algum contexto de muita dor, de muito sofrimento, é muito natural a gente se revoltar. E a gente já fez essa pergunta, já se fez essa pergunta, já fez para outras pessoas, entre nós. Mas como assim, essas pessoas, essas nações são tão violentas, são tão arbitrárias, e eles promovem tanto sofrimento, tanta covardia, e mesmo assim essas pessoas parecem estar prosperando na vida, Eles conseguem muitas coisas, materiais, e nações várias, que dominam as outras pelo medo, enfim, por essas questões todas aí, e parecem que elas prosperam sempre, não é? Enquanto que outras vivem sob o jugo político, social, e não conseguem materialmente se levantar, se erguer. E como foi lido aqui, o tempo de Deus para tudo, assim como é o processo da semeadura, o processo do plantio, da semeadura, do trato daquilo que se plantou, até o momento da colheita, para tudo existe tempo. E ainda assim, para cada espécie de planta que a gente vai trabalhar, existe um tempo também, existe um trabalho diferente. E esse texto de Emmanuel vem falar para nós sobre isso, dessa questão da paciência, podemos dizer assim, da tolerância de Deus, para com cada um de nós. Porque se a gente for pensar diferente, a gente vai entrar num clima de revolta contra o que está acontecendo, contra tudo que acontece à nossa volta. Exatamente por essas diferenças todas, econômicas, sociais, políticas, e que a gente não compreende, A gente, não é possível que isso está acontecendo, e já vem acontecendo há muito tempo, e parece que está piorando. Essa é uma interrogação que faz parte dos nossos dias. Mas a questão desse mal, desse joio que é introduzido, lembrando sempre que, como no Evangelho foi falado, esse inimigo, entre aspas, que se aproveitou do momento que é usado no Evangelho como a hora que eles dormiam,
os cuidadores daquele solo, daquela plantação dormiam, são os momentos exatamente em que nós também damos uma desligada, não é? Da nossa vigilância que foi falada para nós por Jesus, para a gente orar e vigiar o tempo todo. Mas ninguém consegue manter um nível, né, de vigilância, de oração, de foco, né, nas coisas mais, vamos dizer, sagradas. Ninguém consegue manter isso o tempo todo, não é? Nós estamos num processo evolutivo que a gente ainda está engatinhando, né, nesse processo. Apesar de que já é a hora da gente estar caminhando e não engatinhando. Mas a gente ainda tem esses momentos de... A gente usa os termos assim estranhos, né, que a gente fala, um instante de vacilo nosso, né, parece que a gente adormece e deixa de observar muitas coisas. E nesses momentos é que esse inimigo, entre aspas, que nada é mais do que nós mesmos, não é? Deixando que aquilo que a gente traz de ainda muito instintivo, no sentido de falta de observação, de raciocínio, de desenvolvimento moral, esses momentos exatamente que esse joio é plantado, é colocado no meio daquelas pequenas conquistas morais que a gente já tem. Nós já temos, né? Nós já conquistamos muitas coisas no sentido moral, nesse sentido da evolução, de buscar, né, ascender nessa escala evolutiva rumo à perfeição, que é o motivo da gente ser criado. Nós somos criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição, a felicidade e essa perfeição moral. Mas a gente dá esses apagões, isso acontece muito, e nesse momento é introduzido esse joio, que são as nossas más inclinações, os nossos pensamentos infelizes, os nossos desejos descontrolados, né, desequilibrados. Mas como foi citado para nós, e Emmanuel traz isso de forma bem clara, Deus, na sua misericórdia, e sabendo das nossas imperfeições, Ele não faz essa separação, né, desse nosso lado melhor com esse nosso lado ainda infeliz. Ou seja, aquilo que a gente ainda traz de sombras, vamos dizer assim, Deus espera um momento adequado. Jesus, né, esse lavrador, Ele espera os momentos adequados, dá um tempo para a gente poder, por nós mesmos, né, com os ensinamentos que foram trazidos para nós, para a gente poder lidar com esses ensinamentos e não só receber, mas para a gente internalizar tudo que Jesus trouxe para nós, vivenciar isso, e assim, não é? A gente vai, Ele nos dá a oportunidade de pegar esse joio e transformar ele também em trigo. Eu não sei se todos conhecem, né, sabem o que é joio. O joio é uma erva, uma planta que ela é muito semelhante ao próprio trigo. Ela é muito semelhante. Às vezes até para separar na plantação o que é joio e o que é trigo, falando materialmente, é difícil, porque parece muito. Mas ela não tem, nenhuma serventia. Pelo contrário, como ela é plantada, ou ela nasce, né, no mesmo solo, ela acaba tirando os nutrientes da terra que seriam utilizados pelo trigo, ou seja, pela planta boa, não é? E assim também são esses momentos nossos de fraqueza moral, de falta de observância, né, de relaxamento nas condições que a gente precisa seguir, que foi exatamente os ensinamentos de Jesus através do Evangelho e das vivências dele, né, do exemplo que ele deixou para nós. A gente acaba deixando que essas coisas vão entrando na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso aqui eu não estou falando de uma reencarnação, gente, não é? Estou falando de forma geral na nossa caminhada evolutiva. Lembrando das nossas várias reencarnações, das várias oportunidades que nós já estivemos aqui, não é? Estamos novamente,
e provavelmente teremos outras. Então, esses momentos, eles são cruciais para a gente aproveitar, fazer essa análise, essa reflexão, essa observação. Se essas conquistas que a gente já tem, né, aquilo que a gente já conseguiu caminhar rumo a essa perfeição, se isso não está sendo constrangido pelas outras conquistas que não são as ideais, por tudo aquilo que a gente recebe ou que a gente busca e que a gente mesmo produz em termos de pensamentos, em termos de desequilíbrios dos nossos desejos. Na nossa vida atual, vamos dizer assim, a nossa sociedade, nós estamos muito dispersos. A gente se dispersa muito com as coisas materiais, aquisições materiais, que são importantes, não é? São importantes. Se nós estamos no mundo, na carne, nós precisamos de tudo que é material. Devemos desfrutar de tudo que a gente conquista. O problema é que a gente vive numa loucura, numa correria, não é? Isso é normal da gente falar, não estou tendo tempo para nada, eu não consigo fazer mais nada, e por aí vai. A gente vai atropelando todas as oportunidades que a gente tem da vivência, da convivência salutar, não é? Das reuniões salutares. Por exemplo, nós escolhemos estar aqui hoje, agora, buscando um pouco de reflexão. Não é ensinamento propriamente dito, porque cada um, apesar de ouvir, né, muitas palavras, cada um tem, vamos dizer, uma obrigação, né, ou ter como meta, buscar esses conhecimentos de forma mais profunda, fazer uma reflexão, uma análise sincera, né, consigo mesmo, de que maneira que a gente está aplicando isso que a gente ouve, isso que a gente lê, isso que a gente recebe o tempo todo. Não é? A gente não pode se pacificar no sentido de só receber, tudo bem. Não, a gente precisa de refletir, né, dentro do raciocínio, dentro da razão, mas com o coração aberto, tendo certeza de que Jesus trouxe para nós, Ele não trouxe tantas novidades, apesar de ser a boa nova que a gente fala, o que Jesus trouxe, e Ele mesmo falou isso para nós, né? Que Ele não estava vindo destruir a lei, ou seja, muitos dos conhecimentos que Ele renovou, vamos dizer assim, já tinham vindo outros antes dele, trazendo as mesmas palavras. Ele trouxe uma roupagem nova, de uma forma, colocando o coração, né, o amor à frente de tudo, tirando um pouco daquela noção de um Deus que pune, de um Deus que castiga, mas o contrário, trazendo uma visão para nós de um Deus de misericórdia que nos dá várias oportunidades. E aqui no texto foi muito bem, né? Foi bem lido e está muito claro nessas palavras do Emmanuel que o quê? É dado a todos a oportunidade da transformação daquilo que a gente traz, que não é o ideal ainda, esse trabalho constante para que a gente consiga transformar esse joio também em trigo. Transformar aquilo que não tem serventia, que não tem utilidade e que atrapalha a nossa caminhada, a gente transformar, ressignificar isso numa coisa útil, primeiro para nós, mas que seja útil para a coletividade. E aí, numa outra reflexão sobre tudo que acontece, né, com a sociedade, até mesmo isso que eu falei, de haver pessoas e nações e comunidades, enfim, que sofrem muito, que passam por inúmeras tragédias e dificuldades, a parte consoladora, né, do Evangelho, da doutrina espírita, está aqui também, que está esclarecendo para a gente, trazendo para a gente um esclarecimento nesse sentido. Olha, as dificuldades que chegam são os momentos onde
essa reunião desse joio para que seja queimado, né? Não no sentido literal de queimar, mas no sentido de purificar, de melhorar, de transformar, é necessário ainda que aconteçam essas, para nós, na nossa visão, como tragédias. Mas não são mais do que bênçãos de Deus, para que nós, na individualidade, ou nós na coletividade, possamos entender que o caminho escolhido até então não é o caminho ideal. Isso não tira de nós a responsabilidade, não é? Da solidariedade, da fraternidade, do auxílio. Não é como diz o nosso amigo aqui, através de todas as instituições, independentes de ser espírita ou não, os trabalhos sociais que são feitos nos centros espíritas, nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, enfim, seja onde for, não tira responsabilidade disso. Porque é exatamente através desse trabalho de auxílio, uns auxiliando os outros, não é? Uns trazendo, levando até os outros o agasalho, o alimento, mas principalmente o alimento espiritual, a solidariedade humana da atenção, do carinho, do respeito. Isso tudo é um trabalho que é feito e precisa realmente ser feito. Mas para a gente não entrar num clima de revolta, diante do que eu falei no início, e muito menos se revoltar diante dos sofrimentos que a gente está passando, ou que a gente está presenciando, que é muito normal, né? A gente recebe uma gama de informações o tempo todo, né? Ainda mais com redes sociais e a tecnologia que a gente tem a nosso dispor. É natural uma enxurrada de informações e, infelizmente, o que circula mais, né? O que dá mais atenção são as coisas de cunho negativo. E nesses momentos, então, a gente questiona Deus. Mas por que essa criança está passando por isso? Mas por que essa pessoa nasceu e vive assim? E a gente faz essas perguntas, né? Essas perguntas ficam, né, na nossa cabeça o tempo todo. Então, esses esclarecimentos que traz, né, a doutrina espírita, através de todos esses orientadores espirituais, é para a gente parar e fazer essa análise. Por que isso acontece? E podemos fazer essa pergunta, né? Qual o sentido disso? O que Deus espera de nós diante desses acontecimentos? Por que está acontecendo isso? Mas normalmente a pergunta que a gente faz é assim: por que comigo? Por que eu? Normalmente é assim, né? Na minha casa está acontecendo isso. Na minha família é assim. Eu tenho esse problema. E a gente esquece que todos temos os problemas. Exatamente porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Se a gente está no mundo de expiação e prova, a gente pediu para estar aqui. Alguns vieram, né, de forma compulsória, mas a maioria de nós pediu essa oportunidade. E depois, quando a gente está aqui, é normal da gente se revoltar, em muitos casos, e a gente é muito imaturo, né? Que a gente fica até de mal. Já notaram isso? Tem hora que a gente quer ficar de mal de Deus, né? A gente faz de conta, né? A gente é tão criança ainda, espiritualmente, que a gente traz na cabeça essas coisas. Diante de alguns obstáculos, vicissitudes que chegam para nós, que são bênçãos, a gente quer... estou de mal agora, né? Aí quer se virar contra Deus, que é exatamente quem nos dá essas oportunidades, né? E que nos traz esses momentos como bênçãos, para que a gente possa acordar, ficar mais alerta. Por que está acontecendo? Qual que é o objetivo disso tudo na minha vida? É exatamente para a gente poder pegar tudo aquilo que a gente carrega, que a gente traz, né, de vivências, no sentido de
bagagem espiritual e fazer um balanço. Se essa bagagem, como que ela está, o que eu estou fazendo com o que eu já tenho, que eu já recebi, se o que eu tenho é útil, está sendo útil para mim, está sendo útil para os outros, e se no momento, seguindo aqui o texto, no momento em que for fazer essa separação, pensando agora em cada um de nós como sendo ou o trigo ou o joio, se a gente já vai estar sendo mais trigo do que joio, ou o contrário. Porque como diz no texto, o lavrador determinou que no momento da ceifa, da colheita, separai o jogo, amarrai e queimai. E o próximo versículo que vem depois desse que foi citado aqui no texto, fala, e o trigo deve ser guardado no meu celeiro. Isso o dono da lavoura falando. Isso quer dizer para nós, nos lembra da questão do processo que a Terra está passando, o processo de regeneração, transição planetária, né? Vocês já ouviram esse termo, já leram, já viram muita coisa disso. E nós, como humanidade terrestre, nós estamos nesse processo de transição, já estamos nele, né, há bem tempo. Ninguém sabe ao certo quando é que vai se concretizar essa transformação da Terra num planeta de expiação e prova para a regeneração, mas o certo é que esse momento, aqueles de nós que realmente não estiverem aptos a permanecer aqui na Terra como regeneração, não é? Vão ser atados em molhos, eles não vão ser queimados, né? Vão ser, e já estão sendo, aliás, alguns que já foram dadas várias oportunidades de reencarnar, e mesmo assim não aceitaram a proposta, não quiseram a proposta de Jesus, né? Todos esses ensinamentos do perdão, do amor ao próximo, esses, né, de nós vão ser separados e vão ser dadas outras oportunidades. Porém, num mundo de expiação e prova, num nível mais primitivo do que o nosso, de hoje. Então, eu imagino que não vai ser um lugar muito bom, não, né? Porque se aqui a gente já está falando que não está muito bom, né? A gente vivencia isso, imagina então que esses que não aprenderem, não quiserem aceitar de forma nenhuma, lembrando que mesmo diante de todo esse ensinamento, a questão do livre-arbítrio é respeitada. A gente pode escolher. A gente pode escolher aprender, se melhorar, trabalhar para o bem de todos, ou a gente pode continuar como a gente tem feito, não aceitando a proposta. Aí cabe a cada um de nós escolher. E a cada capítulo, né, de todas essas obras espíritas, as de Emmanuel, de todos os orientadores, vem chamando a atenção, advertindo a gente para a necessidade e a importância da gente se voltar para dentro de nós mesmos, fazer essa análise de nós mesmos, do que a gente está fazendo com o que a gente já recebeu. Porque vamos imaginar, é muita bênção, gente. Quando eu falei que a gente pediu para estar aqui, a gente pensar na questão do planejamento reencarnatório, que a gente já conversou aqui sobre isso. Diante da nossa análise do que foram as outras passagens da gente por aqui, principalmente a última, com certeza todos nós aqui chegamos à conclusão que nós não conseguimos cumprir aquilo que a gente se propôs da última vez. E para muitos foi muito traumático ao se ver, durante a reencarnação passada, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer e deveria ter feito. E aí a gente pede, a gente implora para voltar, para a gente tentar
fazer diferente, para a gente tentar reconstruir aquelas relações que a gente, de certa forma, destruiu, que a gente colocou a perder. E a gente recebe essa oportunidade. Mas nesse processo todo, quando a gente está na erraticidade, muitas vezes a gente não tem condição de decidir muitas coisas sozinho. A gente já errou tanto que aí é concedido a nós o auxílio de alguns. Alguns, aqueles que a gente já conquistou, vamos dizer assim, de certa forma, né? A confiança, o amor, e eles se propõem a nos ajudar. Então, na hora desse planejamento do que a gente está vivendo agora, a gente recebeu esse auxílio. E continua recebendo essa tutela desses companheiros durante a nossa estada aqui. Que volta e meia nos chamam, não é? Olha, você está num caminho que não está bom, volta para cá, tal. E como é que chega isso? Chega isso através daqueles, sabe, aqueles parentes difíceis, aquele patrão difícil, aqueles empregados difíceis, por aí vai. A vida, né? A vida continua. E vão chegando esses convites para nós, para reflexão. Olha, você está passando isso agora aí, ó, presta atenção, se não está faltando da sua parte um pouquinho mais de empenho nesse quesito, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Ou seja, a gente planeja, combina, preenche, assina lá o contrato e vem. E chega aqui, ainda assim, não é? A gente tem o livre-arbítrio de escolher ou não. Aí alguém deve estar pensando, não, mas eu não lembro de nada. Lembra, de vez em quando a gente tem noções e a gente já está num processo que a gente já sabe o que é bom, o que não é bom. Como diz Paulo para nós, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se perante as leis sociais, as leis que regem a sociedade, é tudo muito determinado, né? Isso pode, isso não pode. O Evangelho, né? E mesmo o Antigo Testamento, para quem quiser, mas o Evangelho, que é mais atual, lá a gente encontra resposta para tudo que a gente tiver dúvida. Tudo, todas as nossas dúvidas, se a gente quiser, a gente procura e acha a resposta. E vem a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e traz todas essas informações para nós, que só no Livro dos Espíritos, se não me engano, são 1020 questões, se não me falha a memória. Também, buscando lá, você vai encontrar resposta para qualquer coisa. E mais ainda, se a gente falar, mas está muito difícil ainda de encontrar resposta, não é? Está difícil, porque eu não sei o que é bom, o que é ruim. Está fácil. O que é bom? O bem, o que é o bem? O que é bom e o que é o bem é aquilo que, se todo mundo fizer, vai dar certíssimo. E o que não é o bem? É aquilo que, se todos resolverem fazer, não dá certo. Simples. Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Por aí já está tranquilo. E numa fala dessa, outro dia, alguém me questionou assim, mas é que querer fazer igual Jesus é muito difícil. É difícil. Mas tem outros, se a gente achar que Jesus, assim, não é o Espírito mais perfeito que a gente conhece, mas tem outros que estão do nosso lado, estão na lida aqui, aqui na Terra, né? Os que ainda estão, ou que passaram por aqui há pouco tempo, que trouxeram esses exemplos para nós. Não exemplos de fala, mas exemplos de ação, de caridade, né? De colocar, fazer o amor na prática. Tem muitos, não precisa ir longe. A gente sempre fala, né, de Chico Xavier, Irmã Dulce, mas tem muitos, e tem muitos aqui agora, né? Aqui perto de nós, próximos de nós, e nós mesmos somos exemplos para nós mesmos. Por quê? Toda vez que a gente valoriza o que a gente faz de bom, toda vez que a gente dá valor na pequena conquista que a gente olha, eu já consigo fazer isso. Hoje eu já não penso mais
em fazer isso. Isso tudo já é bom. Mas como nós estamos muito ligados ainda no negativo, nós estamos muito ligados nisso, não é? Nós, pouco tempo atrás, lembrando que nós somos espíritos imortais, então assim, aquilo que foi vivenciado há 300 anos, 200 anos, 100 anos, é nada perto de toda a nossa caminhada. Uma vez que nós vamos viver para sempre, espiritualmente, né? Então é muito pouco tempo, e há pouco tempo atrás a gente foi ensinado, a gente foi adestrado, vamos dizer assim, que Deus castiga. Nós fomos ensinados a comprar o perdão. Até comprar pedaço no céu, há pouco tempo atrás a gente comprava. E tem gente que até hoje ainda está querendo comprar. Está acreditando nisso ainda, né? Que pode comprar materialmente assim. Certo? Então a gente precisa de refletir nisso, na beleza, na misericórdia que é a reencarnação. Imagina aqui, ó, quantos nós somos aqui hoje? Vamos imaginar que nós somos 50 pessoas. Cada um de nós foi feito um planejamento reencarnatório para cada um. Para cada um foi montado um cenário para a gente chegar até aqui. No mínimo um pai e uma mãe. No mínimo. Para quem é filho único, um pai e uma mãe. No mínimo. Para que a gente pudesse lidar. E aí começam os primeiros contatos nossos sociais. Primeiro a família, depois a pré-escola, depois a escola, e a sociedade de forma geral. Cada um de nós tem uma história e está num contexto que foi muito bem montado para isso. Ninguém está no lugar errado, não. Está todo mundo no lugar onde precisa estar, no lugar onde pediu para estar, e convivendo com as pessoas que a gente precisa estar. Então pensa como que isso é maravilhoso. Eu estou falando de 50 pessoas, um exemplo simples, muito simplório. Imagina 8 bilhões de encarnados, mais ou menos, né? Mais ou menos, 8 bilhões a população da Terra. Para cada um foi feito um planejamento. Para cada um existe um acompanhamento. Para cada um existem as oportunidades. Então é muita coisa, gente. Para pensar, para a gente ficar pensando em coisinhas pequenas, entrando em atrito por causa de coisas tão pequenas, para a gente ficar negando às pessoas, às vezes, um sorriso, às vezes um bom dia, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, e às vezes um cobertor, às vezes um alimento. Pensa como que nós estamos ainda assim, muito presos no que não é útil. Aí sim, a gente muitas vezes está sendo o joio na plantação. Então é preciso voltar para dentro de nós mesmos, se conhecer, saber aquilo que a gente, como que a gente sente e percebe as coisas e as situações, para se trabalhar. Porque nosso objetivo, nós fomos criados para alcançar a perfeição, ou seja, alcançar a felicidade. Mas, raramente, você sente assim, não, realmente eu estou feliz. A gente fica alegre, ou triste, assim, mas felicidade. Porque a gente tem essa consciência, não é? As leis de Deus estão na nossa consciência. Responderam para nós os Espíritos. Então, nós temos assim, alguma coisa que incomoda, um vazio. E a gente vai buscar preencher esse vazio com situações que faz o contrário. Momentaneamente traz algum prazer. Logo em seguida, acontece o contrário. Vem os momentos de depressão, não é? Que é esse problema aí da atualidade, né? Depressão. Vem a euforia e logo em seguida vem isso. É porque nós estamos buscando prazer momentâneo, que é momentâneo mesmo, e em coisas que não vai saciar a gente de forma nenhuma.
Então não foi à toa que Jesus falou várias vezes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai até a felicidade, até a evolução senão por mim. Por mim o quê? Como ensinamento, né? Como exemplo de vida. E aí vem todos aqueles ensinamentos, todos. Perdão, compreensão, auxílio, e aí vem todos esses aí. Que a gente já sabe de cor e salteado, só que a gente ainda não sabe lidar com eles e colocar isso na prática do dia a dia. E essa proposta dessa reflexão de hoje é isso, é a gente se entender como trigo. Nós somos plantados aqui, vamos dizer assim, para florescer o trigo, para ser um alimento para nós mesmos e para os outros, um alimento espiritual. Levar coisas boas, contribuir para esse ambiente salutar, para essa boa vibração. Quando a gente está dentro da casa espírita, não é? É uma paz, não é? Todo mundo bonzinho, aí a gente se abraça, a gente deseja coisas boas, está tudo ótimo. A hora que pisa o portão para fora, se alguém tiver estacionado o carro lá e me deixou apertado, aí eu já xingo. Se eu saio ali, chego no semáforo ali e viro, se alguém, né? Imagina, se alguém me deu uma fechada, aí eu já... A vontade já é de falar alguma coisa, não é isso? Eu pensar, não é? Então a gente precisa procurar, não é fácil. Quem dera, né, se eu falasse isso aqui e fizesse isso. Procurar manter esse clima, essas vibrações, essa boa convivência em outros momentos, vários outros momentos, até que a gente chegue num dia que a gente consiga fazer isso de forma natural. Mas ainda que seja forçado hoje em dia, é exercício mesmo. Porque nós precisamos de ser trigo, gente. Porque eu fico imaginando assim, será quando a Terra passar terminar esse processo da transição, será que eu vou fazer jus a permanecer aqui? Eu fico querendo, né? E aí toda vez que a gente fala, a gente olha um, olha o outro, pensa assim, será que vai estar todo mundo aqui, né? Podia tanto estar todo mundo, né? Todo mundo permanecer aqui, ou seja, a gente conseguir se transformar intimamente, moralmente, para a gente ficar aqui. E aí o mundo de regeneração, né? É onde o bem vai prevalecer. Não vai ser ainda o bem completo, porque é lógico, né, a gente já tem que galgar outros mundos, né? Mundos ditosos e por aí vai. Mas o bem vai prevalecer. Olha que coisa boa. Será que nós vamos conseguir? Então essas propostas, essas reflexões é para a gente lutar mesmo e conquistar a nossa passagem, certo? Ao invés da gente ir viajar, não, é lutar por essa passagem, esse passo para a gente continuar aqui, certo? Para que a gente não seja, né, convidado a ir para um lugar e vai estar mais conflituoso do que nós estamos hoje, imagina. E aí sim, vai ter bem mais sofrimento do que aqui. Então é melhor esforçar um pouquinho agora, não é? Cuidar dessa transformação íntima, cada momento, a cada dia, para na hora da colheita a gente ficar, né, no meio do trigo e não ser colocado como joio para lá. Alguém tem alguma colocação, gente? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Eu sempre falo que se tiver, vocês falam com o Arnoldo depois. Aí depois ele me chama no privado, né, que a gente fala hoje, depois ele me chama no privado e puxa a minha orelha. Mas eu agradeço, viu, gente, a atenção. A gente vindo aqui falar, primeiro que a gente tem que estudar bastante. E segundo que a gente fala e o primeiro que escuta tudo é a gente mesmo. É porque a gente precisa, né? Mas obrigado pela atenção. Jesus abençoe a gente, continue abençoando e a gente receba essa bênção, né? Abra o coração e a mente para ficar bem com tudo isso e aprender cada dia mais se esforçar. Tá bom? Obrigado.